Poetas Brasileiros, demonstre.com. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Poema de Bom Dia, uma entrevista com o poeta Wade Souza. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. Wade, que trabalha em Pium, é natalense, né? E agora está num canto mais paradisíaco que Natal, eu acho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai conversar um pouco sobre a origem do Wade, sobre a trajetória dele, sobre poesia na escola e poesia aqui com espiritual, oração, devocional, tá bom? Vamos lá, Wade? Sim. De novo, estou muito feliz. Eu queria te perguntar, antes de tudo, qual foi a origem do Wade? Assim, não a origem do primeiro poema imediatamente, ou até pode ser, mas onde é que você teve essa sacada de rima, poesia, linguagem lírica? Então, poema foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Inclusive de falar e de escrever também, mas nunca pensando em livro, sempre pensando nas brincadeiras de palavras. E quando eu entrei em sala de aula, eu me deparei com situações muito interessantes, que foi de procurar poemas para o meu público específico, aí que variava entre 7, 8, 9 anos, com o que eu queria falar. No caso, eu falava muito de meio ambiente, valores humanos, e tinha muita dificuldade de encontrar poemas com essa temática para essa idade. Né? Isso há 10 anos atrás, que é o que está fazendo, é o ano que está fazendo agora, né? Estamos comemorando 10 anos de Círculo de Poesias. E o que acontece? Eu comecei a escrever poemas para os meus alunos, né? Para que eles pudessem falar nos saraus, que eu fazia com eles, né? Ou eu mesmo chegar para eles e falar um poema para abrir uma aula, para abrir um tema, ou simplesmente falar, né? Porque poema não tem hora certa para a gente falar, a gente vai lá e fala. E eles começaram a gostar, e os meus amigos também começaram a gostar. E Wade, cadê? Por que você não faz um livro com isso para que outras pessoas tenham acesso? Porque realmente o que estava acontecendo ficava só na minha escola, né? Ficava só comigo, na minha escola, na minha turma, ou aqueles que assistiam o sarau, que geralmente eu fazia. Então foi... Então deixa eu ver se eu entendi. Pois Né? é. Então você, enquanto criança, brincava e tinha esse quê com rimas. E daí, só mais velho, enquanto docente já, se relacionando com crianças, mas com uma outra perspectiva, é que você começa a escrever poesias de fato, poemas de fato. Isso. Antes eu escrevia, mas eu escrevia para o Dia dos Professores e dava a minha professora, escrevia para minha mãe no Dia das Mães, né, para um amigo, uma amiga, enfim, para alguém, ou como catarse, né, escrevia lá no meu caderno e deixava lá. E só mesmo quando eu entrei em sala de aula que eu senti necessidade de escrever para um público maior, né, já tendo um público mais formado, digamos assim, que seriam minhas crianças em sala de aula. E você tinha uma audiência, inclusive, para testar esses poemas, Isso. né? Me diz uma coisa, então esses poemas que a gente tem no Círculo de Poesia são infantis, são direcionados ao público infantil de que faixa etária, mais ou menos? Olha, ele passeia aí, pode trabalhar tranquilamente até os 10, 12 anos, apesar de que tem muitos adolescentes que pegam um poema e dizem: professor, eu adorei esse poema. Que bom! Mas assim, não é o público-alvo. Né? Entendi, Fundamental 1 até 6º, 7º ano. Sétimo ano, isso. E o que você trabalha nesses poemas para eles serem direcionados para crianças? Olha, tem duas linguagens que sempre me acompanhou, que é os valores, né? Falar de valores humanos, trabalhar com eles os valores humanos, ou valores da vida, como preferir. Né? A outra linguagem é o meio ambiente, né? As questões ambientais estão sempre nos meus trabalhos, e esse especificamente com uma linguagem circense. Né? Então eu trago elementos do circo, não só as brincadeiras, a questão da alegria, mas trago também a visão do palhaço, do mágico, né? do malabarista, enfim, dessas personagens que fazem parte do contexto circense, para discutir com os meus alunos aí. Por exemplo, o domador, ele não é um domador de animal, ele é um domador de sentimentos ruins, de coisas que não fazem que não são bacanas para a construção do ser humano, sabe? Então, nessa linha. Então, quando você escreve, eu tinha entendido assim que era um eu lírico infantil, mas não, você passeia
seu lírico assume diferentes formas. Assume diferentes formas. Geralmente eu tento me colocar no lugar de uma criança lendo o poema que eu gostaria de, sabe? Tipo assim, como seria, será que uma criança de 10, 12 anos leria esse poema? Tanto é que muitos não entraram no círculo porque eu dizia, não, uma criança de 10, 12 anos não leria esse poema. Ele foi feito para um público X. Isso. Então assim, eu acho que o meu lírico, sim, ele entra nesse sentido assim, infantil, né, de infância, mas ele também passeia por outros ambientes. Me diz uma outra coisa, assim, ainda sobre o Círculo de Poesias e o momento que você está vivendo agora, então você está passando por uma transição. Você não é apenas professor, e esse professor passa a ser escritor, não só para ti, mas na visão dos outros. Como é que está sendo isso? Quais são os eventos? Como é que você está percebendo? Olha, está sendo além de uma aprendizagem fantástica, uma experiência maravilhosa, porque quando se fala de circo, a primeira coisa que se vem na cabeça é palhaço, né? Então antes eu ia para as escolas vestido de palhaço para divulgar meu livro. Então falava, fazia um espetáculo, era muito bacana divulgar o livro nesse sentido. Só que eu comecei a modificar a linha para ir como escritor para as escolas. Porque o que estava acontecendo? As pessoas, os alunos em especial, e até mesmo, enfim, o corpo escolar, passavam a me ver como um palhaço. Não que isso seja ruim, mas não era o objetivo, não é? Claro, porque quem escreve não é o palhaço, é o Isso, exatamente. Que a princípio foi muito bom, porque me abriu portas no sentido de ir vestido de palhaço e tal. Chamava a atenção, prendia a atenção dos alunos. Mas eu percebi que o escritor, não só o escritor, mas o escritor em si, né, não estava ficando, as poesias ficavam um pouco e o livro também não estava ficando. O que estava ficando era o palhaço que tinha ido visitar a minha escola. Né? Então, Entendi. Hoje o que eu trabalho com os professores são, trabalhe com os alunos o autor, né, o escritor, o poeta, e trabalhe o livro, né, trabalhe a obra dele. Então, os professores me chamam agora como escritor, não mais como, tá vindo um homem vestido de palhaço falar poesia para vocês. Né? Não que isso não seja bacana, mas não era o foco que eu estava querendo com esse trabalho. Né? E os professores têm atendido a essa demanda? Têm atendido e têm gostado, porque junto com isso acaba também reforçando que o escritor, ele pode ser um daqueles alunos, né? Aqueles alunos que estão ali me escutando, que eles me entrevistam, isso é muito bacana, porque eu vou, crianças de 7, 8 anos me fazendo perguntas incríveis, né? Então assim, é bacana porque eles se estimulam, eles estão tendo contato com o escritor, né? Então assim, na cabeça deles, pelo menos quando eu era criança, eu pensava, não, escritor lá, né, São Paulo, Rio de Janeiro, esse eixo mais, né, artístico, mas quando você tem contato com o escritor, você diz, não, eu também posso ser escritor. Né? E é uma efervescência cultural que a gente tem visto agora, né? O movimento dos poetas anteriores, dos escritores em geral do Rio Grande do Norte, e agora as poesias estão nas escolas. Lindo. Tem o projeto que você falou em Parnamirim? Sim, em Parnamirim tem o Rio de Leituras. O Rio de Leituras. Muito com a questão do incentivo à leitura. Né? Um círculo de poesia em especial, que eu agradeço de coração a eles. E aqui em Natal a gente tem outros projetos que também têm colocado em discussão essa pauta. Então você vê o escritor visita a escola, ele deixa de ser aquela figura morta, né? Isso, que é outra coisa também, né? Me diz uma coisa, mudando um pouco de trajetória, você também tem um rosário de orações, né, devocionais, que são poemas de oração. Poemas de oração. Isso. O que seria, como é que você chegou aí? Porque tem uma migração interessante. Como é que foi isso? Então, eu tive um momento, todo mundo, hoje em dia tem uma fala, digamos assim, muito interessante chamada de ano sabático. Né, que tem muita gente falando, e eu resolvi fazer isso também, né, meu ano sabático. Não me desliguei de tudo, mas também investi um pouco assim, fortaleci meu lado espiritual, né, e percebi que muita gente tinha dificuldade de conversar com Deus. Né, e ao mesmo tempo eu percebi que conversar com Deus é uma poesia. Né, nós temos, porque fala de coração para coração. Né, e não tem coisa mais poética do que isso, né, falar
de coração para coração. Então eu pensei, não, por que não escrever um livro de poesias como uma conversa com Deus? Né? Então surgiu esse livro, são um rosário de orações devocionais, né? São 108 poemas aqui, 108 são as contas, né, de um rosário. Esse rosário aqui, ele é um rosário hindu, né, oriental, então ele tem 108 contas, então foram 108 poemas que eu escrevi, todo nessa linha de conversa com Deus. Né? Mas, por ser uma obra poética, qualquer pessoa pode ler, independente de religião. Claro, e a poesia é presente na religião, isso, né? Visto isso. Os analectos, visto os salmos cristãos. As próprias conversas de Jesus, enfim, de todos eles, né, quando deixam sua mensagem na Terra, são mensagens muito poéticas, muito lindas. Muito. Parabéns. Muito obrigado. Legal. Vamos encerrar esse diálogo. Que pena. Mas me diz um pouquinho do que você está vendo da comunidade poética, para a gente encerrar, e o que quem quer ser escritor deve fazer aí, ao seu ver. Então, sobre a comunidade poética eu tenho ficado muito feliz, sabe? Eu acho que tem tido uma efervescência, né? Por exemplo, essa entrevista de agora, o canal que vocês têm, assim, fortalecendo muito as questões da poesia, em especial aqui, né? Nós temos grandes escritores, não só de poesia, mas de qualquer linha literária nós temos grandes escritores, né? Então eu acho que agora as escolas têm procurado muito isso, o público em si tem prestigiado mais, né? Eu vejo que tem muita gente procurando, né? Você é escritor, massa, qual livro que você tem, de onde é que eu compro, onde é que eu adquiro, isso é muito bacana. Coisa que há 10 anos atrás eu, pelo menos, sentia um pouco mais de dificuldade. Né? E assim, para quem quer ser escritor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever. Escrever, se a sua veia é poética, escreve poesias, independente de público, porque assim, o foco agora não é público, né? O foco é você escrever. Então escreve poesia independente de público, independente de tema, escreva. Né? E escreva, mas não guarde só para você, mostre para os outros também, porque é os outros quem vão dizer, tá na hora agora, né, de lançar esse livro, tá na hora de fazer isso. Então você vai sentir esse feedback das pessoas. E se você não tem a veia poética, como se dizem, mas escreve histórias, contos, enfim, são escritas, né? São obras que merecem ser lançadas, né? Eu acho que todo mundo merece ler coisas boas. E todos nós temos coisas boas para falar, e por que não falar disso? Pois é, muito obrigado por ter eu que agradeço. E vocês não deixem de ver os poemas do Eide, que estão fantásticos, muito bem declamados, aqui no Demonstre. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.